A paz do Senhor, meus amados irmãos do canal Ação e Vida, que o Deus Todo-Poderoso, Deus que vive, vive para todo sempre, possa permanecer grande e poderosamente abençoando a sua vida em nome de Jesus. Essas são as palavras do canal Ação e Vida para tua vida nesse dia qual fez o Senhor. A você que está inscrito, a você que se inscreveu, a você que está aqui pela primeira vez, que as bênçãos do Senhor que enriquecem possam estar sendo derramada abundantemente sobre as vossas vidas em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero aqui poder compartilhar uma palavra que nessa madrugada Deus falou ao meu coração e eu quero compartilhar ela com você, para que você permaneça confiando, acreditando e depositando tão somente a sua confiança na pessoa do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso, do Deus único que é digno de todo louvor e toda adoração. Sim, meu irmão, pode nele confiar porque ele não vai te decepcionar. Pelo contrário, ele vai lhe honrar, ele vai glorificar e exaltar o nome dele sobre a sua vida, para que todos saibam e para que tu saiba que tu serve um Deus vivo que não te deixará ter falta de nada. Deus é quem supre todas as nossas necessidades em glória. Por isso, já começa aí a receber da parte de Deus aquilo que o Senhor, por intermédio dessa graça, dessa virtude, dessa unção, se encontra ministrando sobre a sua vida nesse dia a qual fez o Senhor. Eu quero aqui poder compartilhar uma palavra com você, meu irmão, com você, minha irmã, como é que devemos nos posicionar ao meio às guerras, ao meio às lutas, ao meio às dificuldades. A Bíblia vai dizer que Davi, no versículo, melhor dizendo, no capítulo 17 de 1 Samuel, Davi, ele está amando do seu pai e debaixo de uma obediência, indo para o campo de batalha, que já permeava no período de 40 dias. Sim, o povo do exército de Israel estava guerreando contra o exército dos filisteus. Louvado seja o nome do Senhor. E no período de 40 dias, a Bíblia vai dizer que surgiu dentre os filisteus um gigante chamado Golias. Sim, esse que já no período de 40 dias estava afrontando ao exército do rei Saul, dizendo: se porventura aí tem um homem que esteja disposto de lutar comigo, que venha. Meu irmão, Golias era um campeão, nunca havia perdido uma guerra e nenhuma batalha. E detalhe, era um gigante. Sim, aproximadamente quase 3 metros de altura, muito forte. A sua lança era uma coisa absurda. A sua espada também, algo absurdo. Seu escudo era um homem guerreiro. É um homem que foi criado para ser um guerreiro. E por esse motivo, a Bíblia vai dizer que ele nunca perdeu uma batalha. Ele era um campeão. A Bíblia vai dizer que Davi, chegando com queijo, com leite, com pão e com a farinha torrada, entregando para o responsável do exército, ouviu aquele gigante oprimindo o exército do rei Saul, e ninguém se levantando ou se colocando disposto a guerrear com aquele gigante. A Bíblia vai dizer que Davi, sim, rei Davi, o pastor de ovelha, foi e se convocou para guerrear contra o gigante Golias. Nesse momento a qual ele se coloca disposto a guerrear, e muitos ali já começam a saber que Davi seria aquele a qual iria lutar com Davi, com Golias, perdão. A Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que o seu irmão, sim, o seu irmão Eliabe, ouvindo que Davi iria lutar com Golias, chamou Davi. Olha que Eliabe fala para Davi. No versículo 28 do capítulo 17 de 1 Samuel. Olha que Eliabe fala para Davi. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira
de Eliabe contra Davi. E disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Logo de Eliabe, o seu irmão, liberar uma palavra de motivação para o Davi, que estava ali debaixo da unção de divino Espírito Santo, porque uma obra dessa não tem como ser feita pelo braço da carne. Uma obra dessa só tem como ser feita se o Espírito de Deus e o Deus vivo ser com ele ou ser com ela. Não. Eliabe agora começa a querer desfalecer Davi, desencorajar Davi, abater Davi. Será que você conhece pessoas assim? Louvado seja o nome do Senhor. São pessoas amarguradas, são pessoas que vivem na derrota, são pessoas que não conquistam, são pessoas que não vencem. Pelo contrário, são pessoas que vivem choramingando no deserto e na amargura. Mas a Bíblia vai dizer que Davi não deu ouvidos para aquelas palavras a qual seu irmão havia dito em relação a ele. E disse para ele: que fiz eu agora? É sinal que ele já havia humilhando Davi. Não é de hoje. Ele já humilhava Davi. Davi falou assim: o que eu fiz agora? Porventura não há razão para isto? Será que não há razão para que um homem se posicione diante dessa situação? Será que não é algo que deveria estar ali trazendo uma motivação, um ânimo, uma força, para que você venha juntamente comigo nessa obra, a qual, podemos juntos vir a fazer? Mas não, pelo contrário, ele se irou contra o seu irmão, porque o seu irmão disse que iria lá, em nome de Deus, derrubar aquele gigante que estava afrontando o exército do Deus vivo por 40 dias. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos ver aqui uma posição inversa que teve Davi, quando esteve frente a frente com o rei Saul, que ficou sabendo que ele havia se convocado para derrubar esse gigante. Vamos ver aqui no versículo 32 do capítulo 17 de Samuel. Olha e preste bem atenção qual é a atitude de um homem que tem Deus sobre a sua vida, ao meio a circunstância, ao meio a situação, ao meio a impossibilidade, a condição humana de se resolver. Olha que Davi fala para o rei Saul. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Dele quem? De Golias. Teu servo irá pelejar contra este filisteu. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, não permita que ninguém desfaleça o seu coração ao meio que você se encontra vivendo, ao meio que você se encontra passando. Louvado seja Deus. Pelo contrário, se revolte contra isso. Não aceita isso. Pelo contrário, dê essa resposta para esse que tem se levantado porventura para querer te desfalecer. Davi falou para Saul, para o rei Saul: não desfaleça o coração do exército. Não desfaleça, pelo contrário, aqueça de coragem, aqueça de fé, de esperança, como Deus aqueceu o coração de Josué no capítulo 1. Seja forte e seja corajoso. Isso que nós devemos fazer para os nossos irmãos em Cristo Jesus. Não é desfalecer, mas encorajar. Então encoraje o seu pai, encoraje a sua mãe, encoraje o seu irmão, encoraje o seu filho, a sua filha. Nós precisamos de pessoas que venham influenciar de uma forma positiva e não negativa. Encoraje esse irmão para que ele busque verdadeiramente o Senhor e sirva o Senhor verdadeiramente em espírito e em verdade.
Encoraje ele, porque todos nós sabemos que não é fácil. Por isso que o Senhor diz que o reino dos céus é tomado à força. Nós precisamos nos esforçar, nós precisamos nos dedicar, assim como o Senhor Jesus falou para Jairo. Anima-te! Diz para Jairo, fica animado. A notícia ruim chegou, a palavra ruim chegou, mas maior é o Senhor, o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, em nossas vidas para fazer um milagre. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe nesse dia, que tu possa receber um grande milagre da parte de Deus sobre a sua vida. Se o não nós já temos, vamos em busca do sim. Amém? Que Deus abençoe, que Deus te guarde nesse dia a qual fez o Senhor. A paz.